Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos, então, iniciando uma outra rodada de lives da série Adriano Convida. A primeira live no Facebook, né, dessa minha série Adriano Convida. Nós faremos essa segunda série aqui pelo Facebook, provavelmente. E eu agradeço sua presença entre nós, sua participação. Quem não pegar essa live do início, a live completa, melhor dizendo, pode depois buscar no meu canal do YouTube, que estará gravada lá também no canal do YouTube, tá bom? Essa noite nós temos como tema questões socioambientais, um recorte a partir de Santo Amaro, e é uma alegria poder contar com a presença do meu amigo Joaquim, não é, e da minha amiga Kelly, para falar para nós, duas pessoas competentes, que eu tenho confiança de falar sobre o tema, e que estão estreando em lives aqui no Facebook, então quero dar as boas-vindas a eles também nesse formato aqui de live, né? Como de costume, para quem já acompanha, eu vou fazer minha apresentação, para quem ainda não me conhece, e depois passar a palavra para eles também, para se apresentarem, dizer quem são e como se gabaritam, né, se habilitam para falar sobre o tema, né? Então, eu sou Adriano Portela dos Santos, natural de Santo Amaro, sou nascido no bairro do Sacramento e sou funcionário público, professor da rede municipal, já fui gestor escolar e atuo no ensino superior, atuo na educação básica, sou escritor, né? Tenho um blog que eu publico muitas coisas de teologia, porque eu sou sacerdote da Igreja Anglicana, mas também muita coisa de história, inclusive história de Santo Amaro, e muita coisa de literatura. São os três campos que o nosso blog passeia com publicações. Então é isso, né? Sou casado e pai de um garoto, João Gabriel. Passo a palavra, então, primeiro para a dama, né, Joaquim? Vamos passar a palavra primeiro para a dama para poder se apresentar e depois eu passo a palavra para você. Tá bom? Ok. Kelly, por gentileza. Boa noite, gente. Meu nome é Kelly Freitas Pop, eu sou professora e também sou formada em bióloga, né? Sou funcionária do município efetiva há 20 anos. Sou santamarense, nasci de Santo Amaro, moro no Sacramento. Criei a Secretaria de Meio Ambiente de Santo Amaro, né? Fui autora do Código de Meio Ambiente de Santo Amaro. Atuei durante 10 anos na secretaria, hoje me encontro afastada, né? Estou aqui aceitando esse convite desse amigo, muito importante para mim, né? Esse prazer de estar aqui falando um pouquinho sobre as questões ambientais, que eu amo de paixão. E estreando aqui essa noite, nessa live aí com vocês. Obrigada pela oportunidade, amigão. Eu que agradeço, Kelly, a gentileza de ter aceito, viu? Joaquim, meu irmão, com a palavra você. Ok, meu nome é Joaquim José Filho, né? Sou professor graduado pela UFRB, licenciado em História. Na minha trajetória de luta social, fui dirigente e fundador do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose do Estado da Bahia, hoje o maior do Norte e Nordeste, né? E na minha trajetória, nessa trajetória de luta social, né, eu fui também prestei assessoria ao mandato de Luiz Alberto, né, o que me deu a oportunidade para militar nessa área do meio ambiente, né. O mandato tinha esse foco nas questões ambientais e questões raciais aqui no estado da Bahia. E aí foi a oportunidade que nós fundamos a Associação das Vítimas de Contaminação por Chumbo e Cádmio do estado da Bahia, a AVICA, né?
Também, nesse mesmo período, nós desencadeamos aqui as ações, né, de mobilização, né, denunciando o que aconteceu em Santo Amaro com a implantação da Cobrac, né? Essa indústria que foi implantada na década de 60 e fechou em 1993 e deixou esse passivo ambiental aí, né? Esse lastro aí. Agradeço aí ao meu companheiro Adriano Portela por ter me convidado, né? Me sinto muito honrado nesse momento e espero, né, que façamos uma discussão muito importante com a participação do público em geral, para que possa entender esse tema que é tão importante, né, principalmente hoje nessa conjuntura, tanto a nível internacional, a nível nacional e a nível local, né, com o que está acontecendo com Santo Amaro, especialmente agora com essa pressão, né, de trazer indústrias às margens do nosso Rio Subaé, né? Sou filho do município de Boquira, que é localizado na Chapada Diamantina, e vim a Santo Amaro, me resido a Santo Amaro, em Santo Amaro, desde o final da década de 70. Em 79, estou aqui até hoje. A cana doce e o maçateiro... Já é um santamarense. Já me sinto. Só falta o título de cidadão, mas já me sinto santamarense, não é? Porque tenho sido muito cobrado para poder representar o município, né, nessas conferências, né? Já estive em Brasília por 2 vezes, representando as vítimas de contaminação por chumbo, e fui por muitas vezes eleito delegado para representar Santo Amaro nas conferências municipais de saúde e meio ambiente, né? Municipal, estadual, só ainda não tive na nacional. Pronto. Maravilha. Então, eu te agradeço por ter aceito o convite, viu? Foi uma alegria poder ter você aqui conosco. Quero saudar a Joane, que nos deu boa noite aqui no Facebook. Também Ana Lúcia, né? Minha querida Ana Lúcia, minha irmã do Padre Joelson, né? Que deu boa noite também para a gente. A honra é minha, Ana Lúcia, te ver, tá bom? E o Wellington também, que deu uma boa noite para a gente. E está aqui dizendo, olha, título santomarense para essa autarquia Joaquim de Santo Amaro. Então está aqui advogando em favor de Joaquim. Eu acho que eu vou comprar essa briga também, Joaquim. Gente, então, cada live eu sempre procuro dizer o porquê de puxar o tema, né? Aquele tema daquele dia, no caso, este tema de hoje, questões socioambientais. As questões ambientais, nós nem precisamos dizer por que são importantes, né? O mundo todo, o primeiro mundo, cuida hoje desse tema, né? São criados fundos de ajuda à preservação do meio ambiente. Nós temos hoje uma jovem no mundo que se tornou referência em torno das questões ambientais, a Greta Thunberg. Tivemos no Brasil recente grandes tragédias, né? Vale lembrar a Vale do Rio Doce e o rompimento das barragens em Mariana, 2015, 19 mortes, Brumadinho, 2019, 259 mortes, inclusive mortes de pessoas santamarenses, infelizmente. Temos hoje no Brasil a questão dos garimpeiros em terras indígenas, o governo querendo liberar o garimpo em terras indígenas, coisas como essa, que fazem com que, por exemplo, hoje nós temos um registro de 22.325 pessoas indígenas infectadas pela Covid-19 no Brasil. Desmatamento na Amazônia, né? Mas não só isso. Perto da gente, a gente tem razões para poder falar de questões ambientais, né? Eles vão trazer, mas eu trago aqui um pouco. Agora, né, nesse exato momento, tem acontecido protestos, né, das comunidades ao entorno da bacia do Paraguaçu, né, cerca de 96 comunidades ribeirinhas tradicionais que estão
passando um abaixo-assinado, inclusive eu compartilhei, porque a barragem Pedra do Cavalo vai fazer teste de calha e não avisou com antecedência a comunidade, né, para que os pescadores, marisqueiras, né, as pessoas que vivem ali do extrativismo pudessem se organizar, né. E aí o aporte de água doce de uma única vez, né, que vai ser liberado proveniente da barragem, será cerca de 150 vezes maior do que o habitual e causará impacto negativo em todas as populações de pescados, peixes diversos, siri, camarão, caranguejos, entre outros, né? Além do risco da perda de barcos, canoas, apetrechos de pesca e o medo de enchentes de quem vive na maré, né? Isso aqui é um texto que está lá nesse abaixo-assinado. Mas também a gente tem coisas a se alegrar, né? Dia 28 de julho, o Quilombo Rio dos Macacos, né, conseguiu a titulação, fica ali em Simões Filho, onde tem uma base naval, né, base da Marinha, de Aratu, que depois de 40 anos de luta conseguiu a titulação, né, já tinham sido agredidos por oficiais das Forças Armadas, o Ministério Público Federal já tinha entrado em ação, então uma série de coisas, mas enfim, conseguiram. Para dizer isso tudo aqui perto da gente, né? Gente que ficou até 2017 sem luz, né? E sem acesso a serviços tão básicos que nós nem imaginamos que gente perto da gente não tem por conta de questões territoriais ligadas a um racismo ambiental, podemos dizer assim. Enfim, e aí Joaquim, o Kelly no MBM citou a questão da vinda de fábrica para Santo Amaro, um debate acalorado nos últimos dias. Nós temos a questão do chumbo na cidade. Enfim, temos grandes questões pelas quais se torna necessário o debate, né? Questões em nível mundial, mas também local. Então, eu vou fazer uma primeira questão para vocês, né? Acho que eu vou fazer assim, uma primeira questão eu trago para a Dama, a segunda questão eu começo com o Joaquim, mas os dois, se sentirem à vontade podem responder cada uma das questões, né? Tá bom? Estamos vivendo em dias de urgência sanitária, né, por causa da Covid-19. É importante pensarmos aqui as questões ambientais dentro do contexto de saúde total, saúde integral, né? Quer dizer, faz parte do cuidado com a saúde a garantia de um meio ambiente equilibrado, né? Então, esse tema tem a ver com saúde. O que podemos falar, né, sobre essa relação entre saúde e meio ambiente, né? A gente começa por Kelly e depois passa a palavra para Joaquim. Fica à vontade, é uma conversa aqui entre amigos. Entre amigos. Bom, primeiro vamos falar o que é saúde. Saúde não é ausência de doenças, né? Para um indivíduo ele estar saudável, ele precisa estar bem fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, né? E assim ele vai ter a verdadeira saúde. E o meio ambiente são as interações biológicas, físicas, naturais, químicas, né? Que são feitas de maneira harmônica e sustentável. Então, partindo disso aí, por muito tempo, o ser humano, ele achava, né? É importante colocar isso, que ele estava acima da natureza, que ele não fazia parte do meio ambiente, que ele era superior ao meio ambiente. E por ele estar superior ao meio ambiente, ele achava que ele poderia usar esses recursos naturais de forma que ele quisesse, né? Eles achavam que não tinha fim. O ser humano achava que não tinha fim. Então, isso levou a um desgaste muito grande dos recursos naturais. Graças a Deus, esse paradigma, essa afirmativa foi se quebrando, né? E hoje a gente sabe que nós fazemos parte do meio ambiente, né? E aí começou a questão da sustentabilidade da exploração dos recursos naturais de forma sustentável. Então, partindo disso, não existe saúde se a gente tiver um meio ambiente poluído, se a gente tiver um meio ambiente desajustado, né? Aí podemos citar vários exemplos. Se a gente tiver um ar poluído, a gente não vai ter saúde, porque a gente vai estar respirando gases tóxicos, né? Químicos, que vai levar-nos a ter vários tipos de doença, câncer, problemas respiratórios, né?
E isso já foi confirmado por diversos estudos que tem. Então, as pessoas que moram no campo têm um ar mais puro do que as pessoas que moram na cidade. E as pessoas que moram na cidade têm uma pretensão de ter várias doenças respiratórias do que as pessoas que moram no campo, né? Se a gente vai para a parte da água e a gente não cuida da água, a gente bebe uma água que não é potável, vai trazer também uma série de doenças, de verminoses até uma cólera, uma doença mais grave, né? Então, precisamos beber uma água potável. E, para isso, a gente precisa fazer a nossa contribuição de não poluir a água, né? Porque ainda temos esse pensar, né? Que a água nunca vai acabar. E a gente só tem, de toda a água do planeta, só tem 3% de água doce, né? A maior parte está congelada. E aí, se a gente pega a parte que nos sobra, que é suficiente, e polui, a gente não vai ter uma hora, essa água vai acabar, né? Sem falar das doenças que a gente vai ter se a gente ingerir essa água que não seja potável. Se a gente tem um solo também poluído, a gente tiver contato com aquele solo que não é cuidado, né? A gente também vai adquirir vários tipos de doença. Então, não existe saúde se não tivermos um meio ambiente sadio, né? E vice-versa. Então, esse negócio de que o ser humano ele está superior, que ele não precisa de gente, já foi tudo por terra. Então, para a gente ter saúde, a gente precisa de um ambiente saudável também, a gente precisa fazer a nossa parte. Complementando aí o que Kelly falou, né? Nós temos hoje, por exemplo, um exemplo muito claro aí, né? Que é essa questão do desmatamento, né? Da Amazônia, que por sua vez, né? E segundo os últimos estudos já mostram que pode afetar, não é, as chuvas no centro-oeste brasileiro, né? E todos nós sabemos que no centro-oeste brasileiro tem a maior produção de alimento e aquele pessoal também pode correr o risco, né? O Cerrado, que é um bioma muito interessante, né, para o nosso país, com essa produção de alimentos, sem esse recurso hídrico, Kelly, a tendência que tem é de um processo de desertificação, né? E olha o que essa ação do homem traz, entendeu? Para ele mesmo, né? Eu estou lembrando aqui, eu gostaria até de passar aqui para vocês que no relatório do Ministério da Saúde, com relação a essa questão de Santo Amaro, só esse link com relação à saúde e meio ambiente, eu achei interessante. Eu estou aqui com os relatórios que mostram que o CONSEA, né, o Conselho de Segurança Alimentar, entendeu? Solicitou providência do governo federal, ressaltando que o município de Santo Amaro apresenta um dos piores indicadores sociais, entendeu, do estado. Maior incidência de tuberculose, câncer e hanseníase, bem como malformação congênita e problemas de desenvolvimento nas crianças, entre outros, né? Tudo isso, né, tem uma relação com essa contaminação por chumbo. Aí a gente pergunta por que instalaram essa empresa, entendeu? Na área urbana de Santo Amaro, às margens do Subaé, e próximo à foz do município, e próximo à foz, né? Porque aqui no município até o mar está bem próximo, né? O que acabou, de uma certa forma, chamando a atenção também prejudicando um pouco a Baía de Todos os Santos, né? Só para deixar claro que essa questão do meio ambiente ela é para estar hoje na ordem do dia, ainda bem que muitos países, né, europeus estão exigindo, está tensionando o Brasil para que ele cuide dessas questões ambientais sob pena de não comprar mais os produtos brasileiros, né? Não importar mais os produtos aqui do Brasil. Eu acho que essa é uma discussão também que a gente pode trazer
é uma discussão muito importante para um momento como esse, né? Através, né, através do próprio poder econômico, né? Estabelecer regras para que tenhamos um mundo mais saudável, a partir do momento que eles passam a não importar desses países produtos, entendeu? Que na sua cadeia de produção houve um certo dano ambiental. Eu acho que esse debate está sendo a nível internacional e é muito importante, pegando aí esse link de saúde e meio ambiente, né? E as pessoas não podem achar... Adriano, da atualidade, da questão do coronavírus, né? Que a gente precisa estar lavando a mão, né? Higienizando a mão o tempo todo. E aí eu me pergunto, as pessoas que não têm água em casa, né? Para poder estar lavando as mãos, o tempo todo higienizando as mãos. Então, o meio ambiente está diretamente ligado à saúde das pessoas, do indivíduo. Então, passa na televisão a todo momento, pessoas que não têm acessibilidade à água, né? E nesse momento de pandemia, como é que se faz para lavar as mãos? Se está faltando água. Essa, inclusive, foi uma das primeiras preocupações logo no princípio, né? Hoje passou, por exemplo, um projeto em Salvador que disponibilizou em toda a cidade lavatórios sustentáveis, né? Feito com bambu, feito com madeira, com tubo. Perfeito a colocação. A gente não pode pensar, vocês falaram da questão do primeiro mundo, né? Os países desenvolvidos têm cuidado dessa questão. A gente não pode pensar que é uma brincadeira, todos os congressos que são feitos, os pactos, as alianças, com metas, né, decenais e assim por diante. Se há toda essa mobilização mundial, é porque já se percebeu que isso está estreitamente associado à economia, né? Como o mundo se move à base da economia, todo mundo está correndo para poder lidar com essas questões a tempo de não verem suas economias fragilizadas, né? Então é importante a gente se antenar que isso é um assunto da ordem do dia. Não é opcional, é um assunto da ordem do dia. Fazer política hoje inclui necessariamente pensar essas questões, né? É importante a gente se dar conta disso. Então vamos passar para a segunda questão. Estou recebendo a ligação aqui. Minha imagem virou. Deixa eu desligar essa questão aqui. Foi porque me ligaram. Isso acontece. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Está pausado. Pronto. Estão. Enquanto minha imagem voltou, né? Me ligaram. Esqueci de colocar bloquear. Então, a segunda questão que eu trago, né? E aí a gente começa com o Joaquim. Do ponto de vista de problemas ambientais, né, verdadeiras ameaças à saúde, quais são as problemáticas enfrentadas por Santo Amaro, né? A gente certamente tem muita problemática, né? Que não e aí é importante frisar que não é de hoje, né? É algo que a gente tem, que enfrenta, tem um certo histórico, e aí eu acho que vocês vão contribuir muito com esse olhar, né? Pois é. A gente começa com... Esse é um tema, não é, que tem que estar na ordem do dia aqui em Santo Amaro sempre, porque nós temos um município delicado, né, em que eu acho que pelo menos eu vi em uma entrevista de uma liderança lá de Acupe, são cerca de 20 a 30 mil pessoas em Santo Amaro que sobrevivem da pesca, né? Que sobrevive da pesca. No entanto, o que está sendo mais afetado hoje é justamente
os nossos manguezais. É justamente os nossos manguezais. Nós tivemos não somente a questão do chumbo, que muita gente... Isso ficou muito divulgado na imprensa, né? Mas esqueceram também que a própria fábrica de papel, né? Ela, desde o início da sua produção na década de 70, 80 eu trabalhei lá e pude perceber muitas vezes, né, a emissão de efluentes químicos perigosos, com soda cáustica, atraquinona, ácido sulfúrico, uma composição na lixívia, que era um produto, né? Era um dejeto, um subproduto do processo de cozimento, né? Em caldeiras, da madeira para a produção de papel. Então, esse produto era jogado, ele não tinha em tanques para poder fazer a recuperação, mas nem sempre todo esse produto era recuperado. A parte que sobrava jogava no rio. E aí isso acontecia geralmente à noite, né? E aqueles manguezais ali, especialmente da Pitinga, né, sofreu com esse dano ambiental. Sofreu com esse dano ambiental. E a gente, naquele período, não houve ações, entendeu? Para que... e muito menos fiscalização. Que as fiscalizações, quando os fiscais chegavam, a empresa, por incrível que pareça, já sabia. Né? Ela já tinha conhecimento, infelizmente, era assim. Eu trabalhei em laboratório lá e via muito bem como era que funcionava. Né? E provocou danos terríveis ali aqueles manguezais na Pitinga. Hoje é menos porque está trabalhando com material reciclado, entendeu, Kelly? Aí está trabalhando com material reciclado e esse material reciclado não quer dizer que não polui, mas ainda há denúncia, entendeu? Dos ribeirinhos ali, especialmente as comunidades remanescentes de quilombo ali da Cambuta, há muita reclamação ainda nesse sentido, né? Esse é um passivo que eu fico só observando assim, porque que as autoridades não tomam as devidas providências. Olha o que eu falei com vocês, que são cerca de 30 mil pessoas que sobrevivem da pesca aqui nesse município. Já, como se isso não bastasse, né, a fábrica de chumbo, né, a Cobrac, que ela instalou-se aqui em 1960 e em 1993 ela fechou. Então, foram 33 anos, né? Foram 33 anos em operação, né? E o Ministério do Trabalho, através de muitas denúncias, por parte até do sindicato, né, dos metalúrgicos na época, na década de 80, em 87, mais ou menos em 87, a segunda metade da década de 80. Repare, ela chega em Santo Amaro em 1960, década de 60, década de 70, na segunda metade da década de 80, que essas denúncias foram chegar ao Ministério do Trabalho, onde já tinha, não é, um dano tremendo aqui na região, foi que exigiu da empresa um processo de reestruturação da produção. Só a partir daí depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo que foi feito, não é, aquela estruturação. Você tem uma linha chaminé muito grande ali, né? Que era para poder reduzir a emissão de poluentes, de gases e partículas, não é? Proveniente do processo de produção, que, de uma certa forma, iria para o solo aqui no município, né? Porque ele adquiria umidade, que ele pode me ajudar aí, essas partículas contaminantes de metais pesados, adquire umidade, o que é que acontece, né? Elas precipitam, vêm para o solo, e aí provoca essa contaminação enorme. Então,
gente, quando ela fechou, em 1993, né, já tinha um passivo muito grande. Ela deixou depositado 490 mil toneladas de escória, entendeu? No solo santamarense, né? Essa escória era utilizada na subbase para calçamento das ruas, pátios de residências e construção de fundação de casas, né? E as primeiras ações, ela fecha em 93, as primeiras ações, Adriano, aqui no município, só foi realizar as primeiras ações no ano de 2001. Foi quando nós fomos, naquela oportunidade eu fui com Virgínia Monteiro, né, que, diga-se de passagem, um abraço a ela. Ela foi... Ela passou por aqui nesse instante, ela curtiu aqui a live, viu? Talvez ela esteja por aí. Legal. Parabéns, Virgínia, um abraço para você, querida. Virgínia, nós formamos um grupo aqui no Santo Amaro, né, para debater essa problemática, né? E, na época, tanto eu quanto ela, nós fomos a Brasília para poder discutir na Comissão de Meio Ambiente, né, em uma audiência pública, esses problemas de Santo Amaro. Foi onde a Rede Globo já estava aqui, já estava mostrando aquelas questões, aqueles depósitos de apara nas ruas de Santo Amaro, que vocês viram aí, né? Aquelas camadas de apara que tinha, de escórias de chumbo, né? Aqui no solo de Santo Amaro, e isso o Brasil todo já estava, né, sabendo, né? E aí nós fomos em Brasília, nessa audiência lá, na Comissão de Meio Ambiente. Né? Foi importante porque a Comissão de Meio Ambiente criou um grupo de trabalho, né? Coordenado, salvo engano, por um deputado ambientalista, Fernando Gabeira. Acho que já até faleceu, né, Kelly? Parece que já faleceu. Fernando Gabeira, Luiz Alberto, e teve uma outra deputada. Chegaram em Santo Amaro e fizeram, né, os estudos e mapeamento e encaminharam o relatório para o governo federal. Né? E aí a gente, até hoje, né, esse plano de ação que foi desenvolvido lá em 2008, ainda não foi... Todas as ações implementadas, todas as propostas que foram asseguradas junto ao Ministério da Saúde, ainda não foi... essas ações ainda não foram realizadas, né? Mas algumas, e aí é muito importante a gente destacar aqui, foram realizadas, que foi, por exemplo, hoje nós temos o Centro de Hemodiálise, né? Que era uma demanda a partir daquele período, né? E também a reestruturação do LACEN, Laboratório Central em Salvador, porque não fazia exames toxicológicos para detecção de metais pesados nas amostras, seja de humanos, como também, não é, de vegetais e do solo. Eu sei que essas ações foram muito importantes, mas ainda temos muita coisa a ser feita, porque, por exemplo, os exames, né, na população de Santo Amaro. Se nós temos esse LACEN em Salvador, que pode fazer com segurança, né, as análises toxicológicas para detecção de metais pesados no sangue. Por que até agora o Poder Público Municipal ainda não viabilizou isso, né? Pelo menos tirava essas amostras de sangue aqui, da comunidade de Santo Amaro, e fosse encaminhada para o LACEN. Aparentemente é algo simples de fazer, né? Algo simples de fazer. São medidas assim que a gente pode encaminhar de fácil administração. Né? E, infelizmente, né, muitos grupos de risco ainda está sem fazer essas avaliações lá no LACEN para saber como é que está a sua saúde. Uma proposta que no período, eu até lancei, foi
o seguinte, que o município de Santo Amaro fosse monitorado, Kelly, eu não sei se você concorda, mas de pelo menos uma vez por ano, para a gente saber e ter a certeza segura de onde é que nós estamos pisando, gente. Onde nós estamos pisando. Que solo é esse? Ainda está com esse grau de contaminação lá da década de 90? Nós estamos em 2020. Que água subterrânea é essa? Que já foi, que as análises nessas ações a nível do governo federal, do Ministério da Saúde, né, mostrou-se que o solo de que a água subterrânea já estava contaminada. Vegetais no entorno da fábrica de chumbo, no entorno da Cobrac, a cerca de 500 metros, entendeu? Apresentava índice de contaminação. Né? E aí todos nós sabemos que tem fazendas ali próximo. Né? A fazenda Jericó mesmo produz banana, produz uma série de produtos ali. Né? Temos, por outro lado, a fazenda Brejo, né? Que produz muito quiabo, entendeu? Mas não tem sido feito análise nos vegetais, no solo e na água no nosso município. Né? Eu acho que essa proposta, entendeu? Ficou só no papel. E aí onde está o risco aí, não é? São esses planos diretores que a gente sempre discute, né? Tem o PDDM, o PDDU, né? O Código Ambiental que está também, não é, embutido aí nessa discussão. Será que vai virar letra morta? Porque desde aquele período, nós desenvolvemos ações, nós implementamos ações para poder recuperar o Rio Subaé. E aí, de repente, o prefeito vem com a proposta de instalar uma fábrica de produtos químicos ali onde era para construir o campus Secult de Santo Amaro. Para onde é que nós estamos caminhando? Né? Para onde é que nós estamos caminhando? Então, a gente está percebendo aí, Adriano, que esse plano que foi desenvolvido lá em 2008, ainda falta muita coisa para poder ser realizada, né? As principais ações ainda estão, né? Ainda não foram, não tiveram o devido cuidado, né? Para que a gente possa, de fato, estar morando em uma cidade segura, né? Que eu estou falando com vocês, até agora, entendeu? Não fizeram novas análises para a gente saber como é que está a água subterrânea, o solo, né? E também o ser humano aqui em Santo Amaro. E o nosso ar, né? Uhum. Obrigado por essa resposta. Eu achei interessante que você contemplou o histórico, né? O estado da questão, e também acalentou o coração de dizer das conquistas que já ocorreram. Antes de passar para a Kelly, eu quero saudar aqui a Jadil, meu tio, né? Meu tio-avô, digamos assim, lá de São Francisco do Conde, está saudando a gente. Quero saudar Arnaldo Ramos, nosso irmão de Acupe, está também aqui com a gente. Elma Oliveira acabou de dizer: vamos clamar a Deus para que o homem, o maior predador da natureza, possa valorizar a mesma que nos foi deixada pelo Criador. Assim como fizeram com Santo Amaro, estão querendo também fazer com a Lagoa do Abaeté. Precisamos da intervenção das pessoas que respeitam a natureza e prezam pela saúde do meio ambiente. Penso que em Santo Amaro o povo não deve permitir que aconteça novamente a mesma destruição da natureza, que também é o homem. Elmo, inclusive eu fiz um vídeo sobre o caso da Lagoa do Abaeté, porque eu fui padre da paróquia que está ali coladinha com a Lagoa do Abaeté, e as pessoas que estão à frente da luta são gente que estão dentro da paróquia, que eu conheço. Ontem, inclusive, teve uma live com elas, e eu fiz um vídeo chamando atenção para isso, inclusive. Passo a palavra para a Kelly. Tem pergunta aqui de Wellington, daqui a pouco a gente pega, viu, Wellington? Kelly, por gentileza. Em complementação ao que o amigo Joaquim falou sobre a questão do chumbo, eu complemento falando que
Eu sou especialista em gestão ambiental e governança pública e estou fazendo mestrado em solo e qualidade de ecossistema. Então, assim, quando eu cheguei na faculdade e falei que era de Santa Amaro, todo mundo se acostuma, meus professores, meus colegas, porque já dizem, a terra do chumbo, a terra que tem mais chumbo no mundo. Então, a gente é visto lá fora logo por isso, né? Então, assim, é angustiante, né? E, assim, a minha tese, de mestrado, eu quero fazer em cima desse tema. Mas, complementando o que Joaquim falou, nós temos também um trabalho feito pela Universidade Federal da Bahia, que é a UFBA, que fez um trabalho muito importante aqui no município e mapeou a cidade toda com o índice de contaminação de chumbo no município. Tem uns bairros que é mais contaminado e tem bairros que é menos contaminado, né? Então, nesses bairros mais contaminados, que é o caso do nosso bairro, que é o Sacramento, que é um dos mais contaminados, até porque tínhamos o lixão aqui, né? Tem que ter toda a cautela possível. Então, quando for fazer qualquer serviço em base, os moradores de perfuração, precisamos ter cuidado, porque a escória, ela está no nosso solo, como o Joaquim bem falou, né? Então, a gente tem que isolar a área, a gente tem que ter todos os EPIs, os equipamentos de segurança, para não se recontaminar, né? Porque, infelizmente, todos nós somos contaminados, né? Que moram em Santo Amaro. Então, não se recontaminar e as pessoas de fora não se contaminar. Então, a gente tem até um TAC, que é um termo de conduta do Ministério Público, na época que eu estava na secretaria, que a gente usava, onde a promotora ela obrigava a secretaria a fazer essa fiscalização quando havia essas perfurações no município. Hoje, infelizmente, eu não vejo esse cuidado, né? Como técnica, como bióloga, e já estando na secretaria, sendo a fundadora e tudo, não vejo esse cuidado. Então, eu faço até esse aviso à população que quando vejo os lugares sendo perfurados ou for fazer qualquer serviço, que tome bastante cuidado, porque existe escória e a pessoa pode se recontaminar, quem de fora pode se contaminar com essa escória, né? Bem além do problema do chumbo, eu gostaria de falar sobre a questão dos resíduos sólidos, que é o lixo, né, Adriano? Sim, muito bom. A cidade, ela produz uma quantidade de lixo muito grande por dia, né? Por quê? Porque as pessoas ainda... Já tivemos um projeto de reciclagem no nosso município, né? Que quem esteve à frente foi a minha amiga Nilzete, queria até mandar um beijo para ela, ela deve estar assistindo a gente, Nilzete Benedito, onde a gente fazia a reciclagem, né, a coleta seletiva e fazia a reciclagem dos resíduos. Infelizmente, não estamos tendo mais. Então, todo esse produto que a gente poderia estar reciclando está indo para o lixo, né? E com isso, a quantidade de lixo vai aumentando. Outra coisa que eu tenho percebido é o horário da coleta em Santo Amaro, que não é apropriada. Principalmente para o centro, para esses bairros mais centralizados. É um horário de coleta totalmente equivocada. Santo Amaro tem um fluxo de carro de trânsito muito grande, né? Então faz a coleta durante a manhã. Aí o carro de lixo atrapalha o trânsito, fica aquele carro de lixo na frente, os carros tudo atrás. Os carros de lixo o Iguatemi na porta das casas, aí vem cachorro, aí o povo começa a fazer ponto de lixo, né? Perde o horário do lixo, aí chega lá na esquina da rua e coloca um saquinho. Aí vai o vizinho, coloca outro saquinho. Quando você vai ver, tem um ponto de lixo horrível. Até o gari começa a ir para lá também no ponto de lixo, né? Aí daqui a pouco está o ponto de lixo que ninguém consegue acabar. Um mau cheiro terrível, né? E aí começa a aparecer um monte de vetores. Rato, barata. E aí vai para nossa casa e leva a doença. E aí fala aí, cadê a relação do meio ambiente com a nossa saúde? Então é equivocado esse horário de coleta. Aqui mesmo na minha rua não tem horário de coleta. Tem dia que passa às 6 horas da manhã, eu tenho que acordar cedo para botar o lixo na porta. Tem dia que passa às 7, tem dia que passa às 10. Então, a gente fica sem saber que hora é o lixo, né?
Então, assim, a gente já teve um projeto em Santo Amaro, onde a coleta acontecia à noite. E deu muito certo, porque estava todo mundo em casa, o comércio já estava fechando, né? A feira ali estava acabando, então a cidade amanhecia limpa. A cidade amanhecia assim. Foi uma época muito boa, deu muito certo. E eu não sei por que tirou essa coleta noturna. Mas, assim, perfeita, assim, a coleta, né? Está dando até o sanitário, que não temos mais aterro, hoje é lixão, porque não se deu manutenção ao aterro. Hoje o lixo ele é todo misturado nas células, industrial, com doméstico, com hospitalar, né? Então, está tudo lá revirado. Sem falar das diversas explosões que já que teve que apagar os incêndios, porque a gente sabe que o lixo ele produz um gás metano. Esse gás ele precisa ser evacuado pelos tubos, né? Que isso acontece no aterro sanitário. Como o nosso aterro ele virou lixão por falta de manutenção, então acontece várias explosões. É uma bomba relógio aquilo ali, né? E a comunidade do Sul de Camaçari, do qual a gente já trabalhou na escola ali no João Câncio, sofre quando existem esses incêndios. Porque o cheiro vai tudo para ali para o sítio. As pessoas respiram aquele ar tóxico, né? Sem falar do chorume, que é aquele líquido preto que escorre do lixo, que não está tendo manutenção no aterro, está indo também parar no manguezal, né? Então, os nossos manguezais também está sofrendo com essa questão. Aí eu parto para a feira livre, né? Temos uma feira livre que beira o nosso rio Paé, gente. E aí todo resíduo vai para dentro do rio, né? Dia de segunda-feira, nós temos a feira maior da semana, porque tem feira em Santa Maria todos os dias. E aí aquele resíduo vai tudo para dentro do rio, tudo. Saco plástico, resto de alimentação, de verdura, até vísceras de animais, cabeça de boi, tudo para dentro do rio. Sofá que o povo joga, geladeira, animal morto, né? Então, a gente precisa criar também um projeto de educação ambiental para as pessoas se sensibilizarem e deixar de jogar o lixo no rio. E essa feira é uma grande problemática, essa feira aí, às margens do Subaé, né? Já tivemos um projeto, não sei se você se recorda, que chama Gari do Rio, onde a gente fazia a limpeza do rio toda semana. Qual era o nome, Kelly, do projeto? Gari do Rio. Né? A gente fazia a limpeza do rio toda semana. E assim, eu estava já caminhando para poder tirar uma semana no mês, tirar todo o resíduo do rio e colocar no lugar para impactar mesmo a população, a quantidade de resíduo que a gente tira de dentro desse rio. Né? Sem falar do esgoto também, né? Nossa cidade só tem 75% do esgotamento sanitário. Os outros 25% vai para o Subaé. Então, é um problema muito grande que temos em Santo Amaro, né? Essa questão do lixo é gritante também. A questão do esgotamento sanitário também, né? Então, assim, são os problemas principais que a gente tem hoje, ambientalmente falando, não seria esses daí. É interessante, né? Pega no gancho aí, Kelly, os pescadores, né, que têm embarcações motorizadas, reclamam sempre, porque quem está na área urbana joga o saco de lixo e aí está danificando as hélices do motor. Entendeu? Então, fruto daquele plano de ação, foram adquiridas embarcações para que o pessoal da Caeira fizesse essa pescaria em alto mar, evitasse um pouco as áreas, entendeu? Mais próximas ali, né? Só que essas embarcações, hoje, podem estar todas danificadas por conta disso, por conta desse lixo que jogam cá em cima, e ele vai lá para a maré, e aí o pessoal, no momento que vai se deslocar para poder fazer sua pescaria, os motores ficam todos danificados. Há uma reclamação por conta disso também. Né?
eu ia falando, né? Desculpa, Joaquim. Eu ia dizendo, quando o Kelly acabou, que vocês elencaram tantas coisas aí, né? A gente sabe sobre o chumbo, mas nem sabe direito sobre o chumbo, né? Porque não conhece esse histórico que você trouxe. Não sabe em que nos impacta ainda hoje. E aí Kelly trouxe ainda essas outras questões que estão aí no nosso cotidiano, a gente não se dá conta. Coleta de lixo, a, a, a poluição do Rio Subaé, o esgotamento no Rio Subaé. Quer dizer, está tudo aí nos atingindo, a gente não se dá conta, né? Então, a importância de podermos falar sobre isso aqui, até para nos conscientizar, né? Conscientizar cada cidadã da cidade. Se a gente fosse puxar mais, teria muito mais coisa, né? Para falar a verdade. Essas são aquelas assim que, digamos assim, são gritantes, são visíveis, né? E que basta a gente apenas ter atenção para percebê-las. Eu vou passar para uma terceira questão, e aí, dessa vez, eu acho que é Kelly que inicia, não, é Joaquim que inicia, né, a resposta, é isso? Não, agora é Kelly que inicia a resposta. Que a dama começou, Joaquim fez a segunda, e agora... Foi, agora a dama de novo. Dama de novo. Agora eu acho que a dama devia estar aqui no centro da imagem, né, Joaquim? Quando no centro era para a gente ter arranjado isso aí direito. Falha sua, viu? Falha sua. Falha técnica. Falha técnica. Veja, gente. Então, recentemente tivemos uma disputa, vocês já tocaram até, né? Tivemos uma disputa na cidade acerca da implantação de uma indústria química, né, próxima ao Rio Subaé. E houve uma mobilização contrária que teve como um dos argumentos as questões ambientais, né? Teve a questão da UFRB, que era um argumento, mas tinha um outro argumento que era a questão ambiental, né? Eram dois argumentos. Do ponto de vista técnico, né? Quais são as leis, protocolos que os municípios precisam observar em relação às questões ambientais, né? A gente pode ilustrar com essa questão da vinda da fábrica, mas com outros protocolos também, outros procedimentos que a prefeitura precisa seguir, né? Para a população entender. Porque às vezes fica parecendo que é só uma questão partidária, né? Quando na verdade tem uma questão técnica por trás que dá um embasamento para o posicionamento de algumas pessoas, né? Então, quais seriam essas legislações, leis, protocolos, né? Bom, Adriano e meu amigo Joaquim que está assistindo. Santo Amaro, ela foi zoneada, né, através do PDDM, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, certo? Isso aconteceu no ano de 2014, onde zoneou toda a cidade de Santo Amaro e criou um polo industrial, que é lá do lado da Pitinga, onde tem a Penha, certo? O lugar onde queria se criar a fábrica está no PDDM com uma área cultural. Por isso foi cedida ao UFRB. Então, pelo PDDM, a lei do município, a lei 1990 de 2014, não seria possível construir essa fábrica e nem outra qualquer nesse local que eles queriam fazer, certo? Por aí já cai por terra. Porque temos já no nosso município uma lei que diz onde as fábricas podem ser instaladas. E por que nesse lugar? Porque através, foi feito um estudo antes dessa lei ser aprovada, é uma área que ela está mais afastada do manguezal, mais afastada da sede da cidade, das pessoas, né? Está mais afastada do Rio Subaé, então é um cuidado a mais que a gente tem. Primeiro ponto falando. Então, de maneira nenhuma, poderia se fazer essa fábrica naquele local. O que me causou estranheza foi esse local, já que a gente tem um local apropriado, né, que é uma zona de indústria no PDDM, porque não se implantou, né? O não foi o não para a fábrica, foi o não para o local que queria se instalar, né? Que o próprio PDDM do município, a lei disse que não pode. Temos também, Adriano, a lei do Código de Meio Ambiente, que, como eu falei, eu fui a criadora, passou por uma revisão agora, né, que é a lei de 52, que é o Código de Meio Ambiente,
que lá traz as áreas de conservação, as unidades de conservação. E o Rio Subaé e os Manguezais são unidades de conservação. Então, elas são áreas protegidas pelo Código de Meio Ambiente. Então, ali é uma área de preservação. Também não pode ser construída ali, né? Então, por isso, também não poderia se instalar fábrica lá. Aí, agora você me perguntou os protocolos, como é feito os protocolos dentro da questão ambiental para que uma fábrica ou qualquer outro tipo de empreendimento se instale no município, né? Então, como técnica, licenciadora, eu vou falar o passo a passo, de forma mais resumida para que se entenda. Então, o empreendedor tem que ir na Secretaria de Meio Ambiente. Por quê? A Secretaria de Meio Ambiente de Santo Amaro já faz o licenciamento desde 2010 até médio porte. Então, a fábrica até médio porte, que venha se instalar em Santo Amaro, ela tem que ir na Secretaria de Meio Ambiente solicitar a licença ambiental, que é a primeira licença, que se chama a licença de localização. O que é a licença de localização? É um local onde o empreendedor está pedindo para se instalar. O técnico da Secretaria de Meio Ambiente vai ter que ir naquele local, vai ter que pegar a lei, vai ter que ver se ela pode se instalar naquele local ou não. E aí eu trago o caso dessa fábrica. Será que o técnico ele daria uma licença de localização, sendo que a lei está dizendo que ele não pode botar uma fábrica ali? Né? Então, já cai por terra, né? Então, a primeira licença é a licença de localização, que tem que ir em loco, tem que pegar a legislação, ver se é permissível, e aí se liberar. Aí, depois que se libera, vai para a licença de implantação. Aí você me pergunta o que é a licença de implantação. É a licença para dando autorização para a empresa começar a construir. Só que nessa licença de implantação, eles precisam fazer vários estudos ambientais, que é o estudo de impacto ambiental, que chamamos de EIA, e o relatório de impacto de meio ambiente, que chamamos de RIMA. O EIA e o RIMA são feitos pelo empreendimento, ele tem que contratar um técnico para poder estudar a área, né, e entregar esse documento na Secretaria do Meio Ambiente. Tendo posse desse documento, a Secretaria ela vai ter que fazer uma reunião com o Conselho de Meio Ambiente, que eu não sei se está ativo, né? Acredito eu que não esteja. O Conselho ele tem que opinar, ele tem que fazer todo o aparato, tem que ter a ata, com o direitinho assinado. E depois disso tem que ter uma audiência pública. Nessa audiência pública, vai ser levado o RIMA, que é o relatório de impacto de meio ambiente, porque vai estar em linguagem popular. E aí vai se discutir com a comunidade do entorno e toda a comunidade os impactos positivos e os impactos negativos. Quais são os impactos positivos que vai vir com essa fábrica? Eu vou criar emprego e renda. Beleza. Mas quais são os impactos negativos? Nós tínhamos uma empresa de produtos químicos. Né? O que é que a gente vai fazer? Quais são as condicionantes que a gente vai dar para que não aconteça nada de grave? Né? E a gente começa a discutir tudo isso e criar a ata. Depois disso, vem a última licença, que é a licença de operação, que é a licença para poder a fábrica funcionar. Então, não é do dia para a noite você chegar e dizer que vai botar uma fábrica em qualquer lugar, né? Você passa por toda essa demanda para que a fábrica funcione. Sendo que é importante dizer que todas as licenças ambientais ela precisa ser publicada. Para ter valor, ela precisa estar publicada no Diário Oficial do município, porque senão não tem valor. E também é importante falar que o INEMA, que é do governo do Estado, o órgão ambiental do governo do Estado, ele tem um poder fiscalizatório também, né? Porque Santo Amaro está licenciando que o Estado não possa fiscalizar, até porque o Estado, se for um empreendimento de grande excepcional porte, é o Estado que vai licenciar. Então, o Estado também ele pode vir a Santo Amaro e embargar qualquer obra que ele veja que esteja errada.
certo? Então, assim, falei um pouco de toda a burocracia, de forma técnica, na parte ambiental, para se instalar qualquer empreendimento em Santo Amaro, precisa passar por todas essas etapas até que se conclua, e aí as coisas funcionam dentro da lei. O que me causou estranheza foi assim, vou trazer uma fábrica, vai funcionar daqui a não sei quantos dias, e vai ser nesse lugar. E eu não vi licença, eu não vi reunião de conselho, eu não vi dizer se teve audiência pública, né? Então, não foi para a fábrica não vir, né? Foi pelo local e a forma que as coisas aconteceram, que me causou estranheza como técnica licenciadora. Então, mais ou menos é isso aí o protocolo. Joaquim, antes de você pegar a palavra, eu vou fazer uma referência aqui, quem está acompanhando a gente. Tem mais uma questão aqui de Jamilson. Jamilson, essa sua pergunta vai entrar na quarta questão que a gente vai fazer aqui, aí eu jogo, tá bom? Eu coloco sua questão. Tem uma pergunta do Pedro também, que eu vou pegar depois. Mas queria puxar aqui, o Elmo está dizendo: Santo Amaro merece respeito, nada de maltratar essa bela cidade que nos trouxe tantas alegrias com a sua cultura, expressão maior no cenário mundial. Eu também faço parte da história de Santo Amaro, minha mãe nasceu em Acupe, verdade, a reciclagem é uma saída para amenizar o impacto da população no meio ambiente e ajudar também aos mais carentes e sobreviventes, aos mais carentes a sobreviverem, ou seja, comprar o pão de cada dia. Teve uma fala aqui do Arnaldo fazendo referência a alguém, mas sumiu o comentário para mim, não sei aqui como é que eu puxo, não estou conseguindo ver, do projeto Gari, tá, um momento, do projeto Gari que você citou, Kelly. Ele fez referência a alguém que estava no embrião do projeto, não lembro agora o nome da pessoa, mas era um homem. Tá bom, deve depois ser a gente... Isso, pronto, Rock da Mão Pesca. Isso, correto. O Wellington está dizendo aqui, na cidade de Salvador, a coleta de lixo acontece... Um abraço, Rock. Um abraço também. Na cidade de Salvador, a coleta de lixo acontece a partir das 18h30, indo até as 23 horas, setorizada por bairros, né? Fazendo referência ao que você falou, Kelly, né? Fora do horário de comércio. Tá ok. Então, Joaquim, te passo a palavra, dizer ao Wellington, a Jamilson e a Pedro que a gente vai pegar as questões, tá bom? Depois dessa questão, depois da última questão aqui que a gente vai fazer. Por favor, Joaquim. Ok. Kelly, esse protocolo, né? Que bom que esse protocolo tivesse lá na década de 60. Que algumas literaturas que eu tive oportunidade e tive acesso, né? Na França, você tinha um estudo para instalar a empresa e um estudo também para funcionar e outro para desativação. Enquanto aqui no Brasil, tanto a Cobrac quanto a mineração Boquira, né? Aí falar lá de minha terra, que lá era a produção, a jazida de chumbo, né? Era a maior jazida de chumbo das Américas ali, a produção era muito grande, né? E lá também não houve estudos de impactos ambientais, né? É uma área da Chapada Diamantina muito linda, uma região serrana, e eles abriram esta mina subterrânea, que também atingiu o lençol freático, e estragou muito a vegetação. Aí a cidade, hoje, você tira uma foto aérea, você vê parecendo uma cratera lunar, né? E os dejetos também lá estão na periferia da cidade, né? Que é o pó. Lá eles fazem um processo de transformação da rocha no minério em forma de pó. E esse minério viria aqui para Santo Amaro para poder fazer as ligas de prata e de chumbo, né? E lá também foi desse jeito. Isso prova que não tinha legislação ambiental naquele período no Brasil de forma nenhuma, né? E os franceses também, sabendo disso, instalou isso aqui, e até hoje, eu sei que esse grupo Penarroia, né,
Na época, acho que era 25% do produto dióxido de chumbo do mundo era desse grupo, um grupo muito rico, e deixou esse passivo ambiental em Santo Amaro e na minha terra querida, Boquira, entendeu? E até hoje a gente está clamando por justiça, né? Para reparação desses dois municípios que têm sofrido com esse passivo ambiental. Voltando lá para a fábrica, a área onde iria ser construída, Kelly, eles têm um argumento de que se não construísse o nosso campus dentro de 4 anos, voltaria para o governo, né? Voltaria para o município. Isso foi no período de João Melo, lá em 2005, gente. De fato, a legislação contemplava e retornou para ele. Já em 2013, né, no governo de Ricardo, até que me prove ao contrário, eu tive no fórum, gente, a gente estava comemorando esse momento de cessão definitiva daquela área da Tagan para a Universidade Federal do Recôncavo. Cessão definitiva. Não haveria um retorno para o município, não. É tanto que o nosso diretor, Danilo Barata, né, e o reitor da UFRB, mostrou DARF já pago pela UFRB, entendeu? Daquela área. O que também me causa estranheza. Eu fiquei sem acreditar. Eu disse, não existe isso, pelo amor de Deus. O pessoal, não, tá, a gente vai ter que ir para a Câmara, E eu me ingressei e quero aproveitar esse momento para estender o abraço a todos aqueles companheiros que estiveram lá. Nós criamos um grupo no WhatsApp, entendeu? Em defesa, certo? Do meio ambiente, né? Luana, né? Pelé da Avica, né? Presidente da Avica, assessora de Giovana Ilmara, né? Roque da Mapesca, tinha também, que são figuras que a gente tem que lembrar sempre, o nosso companheiro Paulo Sérgio, que é presidente das comunidades remanescentes de Quilombo, Cambuta, tem um trabalho excelente nessa área de proteção dos manguezais de Santo Amaro. Então, nós, nesse dia, a gente teve que tensionar para que não passasse na Câmara, né, essa loucura. Essa que é a expressão. E eu não sei se você tem acompanhado, mas eu acho que a Defensoria Pública do Governo Federal, né, PDF, né, Defensoria DPF, Defensoria Pública do Governo Federal, eu recebi uma informação que nessa última sessão, entendeu, tinha rejeitado isso, né, porque a área, entendeu, reafirmando que a área era do governo federal. Tá? É área do governo federal. E aí, poxa, fica chato, porque é o seguinte, a população fica com esse problema político, não é? Ficou, de uma certa forma, maculando a imagem dos vereadores que votaram contra essa loucura. Isso é um absurdo. Eu fiquei assim, não era para acontecer, né? Não era para acontecer, de forma alguma. Isso foi profundamente lamentável. Profundamente lamentável. Eu conheço o prefeito, é meu amigo. Poxa, pelo amor de Deus. Não deu para entender isso de forma alguma. O nosso campus, ele está para comportar, o projeto inicial são cerca de 7 cursos. 1.500 alunos não comporta no colégio Senador Pedro Lago. É tanto que nós perdemos o NEIM, Núcleo de Estudos de Impacto da Mineração. Olha aí, Kelly, tão importante para você. Né? Nós perdemos o NEIM. Iríamos formar técnicos e, possivelmente, geólogos a partir de Santo Amaro. Não tinha como comportar o NEIM ali no Araújo Pinho. Aí foi para a Cruz das Almas. Gente, isso é grave. Para depois dizer que tudo pode caber na Escola Senador Pedro Lago? Que absurdo é esse? Nós temos que lutar para criar o nosso centro o mais rápido possível.
o nosso centro de cultura lá naquela localidade, né? Para abrigar todos esses cursos que estão vindo para Santo Amaro, né? E torcer para que amplie e não reduza como agora tem reduzido. Infelizmente, né? Eu acho que é profundamente lamentável, né, que a discussão chegou a esse nível. Eu acho que era para poder chegar ao bom senso. Eu tomei conhecimento, que ele parece que o PDDM tinha definido que uma dessas áreas, não é, de criação aí do centro de indústria, né, o Centro Industrial de Santo Amaro, acho que ia chamar Centro Industrial Subaé, que seria nas mediações ali de Oliveira dos Campinhos. Por quê? Porque você tinha uma logística ali próximo, né? Facilitava a logística, porque nós estamos em Oliveira dos Campinhos, está próximo à BR-101 e à BR-324, tá? E aí fica chato, poxa, porque, por exemplo, se o PDDM, né, define como zoneamento industrial aquela área, e de repente instala essa fábrica cá no perímetro urbano de Santo Amaro, isso é desmoralizante. Como ficamos nós, né? Nós, representantes da sociedade civil, que fomos para esses fóruns legitimá-los, entendeu? Porque se não tivesse quórum, não iria passar. Eles chamam a gente convoca nossas comunidades para poder participar desses fóruns, para legitimá-lo, e, de repente, se transforma em letra morta. De repente, se transforma em letra morta. Isso é muito grave, porque as pessoas que a gente agora... Eu mesmo convoquei muitas pessoas para poder participar, para dar quórum. Como é com que cara agora eu vou convocar a sociedade civil organizada, fazer essa articulação, Kelly, para poder participar, Adriano, desses fóruns, né, de discussão, para preservar o nosso processo democrático, e tem que ter um controle social sobre isso. Não é possível, tem que ter um controle social sobre isso. Né? A sociedade tem que participar. Então, poxa, um dos princípios da democracia, que é a participação popular, entendeu? Está sendo violado. Está sendo violado. Por quê? Porque as pessoas não vão mais. Vamos dizer assim, então, para quê? A gente vai para lá, aprova, entendeu? Um documento. E esse documento vira letra morta? A gente está indo para onde com isso? Né? Então, é lamentável. É lamentável. E, mais uma vez, estendo meus abraços a toda essa companheirada que batalhou, lutou e não deixou que isso acontecesse. Parabéns. Então, obrigado pelas perspectivas que vocês trazem, né? Volto a dizer, é o interesse de uma perspectiva técnica, de dizer as razões que embasam o posicionamento depois político, e não o contrário, né? O político que quer depois distorcer as questões técnicas, né? Então, os dois, cada um numa perspectiva, trouxe muito perfeito. Eu vou trazer a última questão, né? E depois pegar as questões que a galera está trazendo para a gente. Saudar mais uma vez Arnaldo, que está aqui dialogando com a gente. Como diz, é um descaso total pela educação, irmão Joaquim, isso já é natural. Gestão visão curta, disse Arnaldo. Arnaldo, eu vi o que você falou sobre sua arte, a gente vai tratar daqui a pouco. É isso mesmo, meu tio, nossa boqueira foi usada e agora está agonizando, né? Disse Anderson Neném, né? Acho que de sua família. Meu sobrinho. Seu sobrinho, né? Vou pegar aqui a última questão e vou já juntar com duas questões que trouxeram aqui para a gente, tá bom? Porque tem a ver. Meu computador que está aqui travando. Jesus. Não consigo puxar nem as questões do povo. Pronto, consegui. Há uma equivocada compreensão de que o ambientalismo é um empecilho à economia. Na verdade, as questões ambientais impulsionam uma outra forma de economia baseada em sustentabilidade. Um exemplo é a economia criativa, que gira em torno de expressões artísticas sustentáveis. Outro exemplo são as belezas naturais, que se tornam vetores de turismo. O que podemos dizer sobre esse aspecto? Espera um pouquinho que eu vou pegar aqui o que nossos amigos estão trazendo. Pedro disse algo que está dentro
né, dessa questão aqui. A valorização do turismo ecológico não seria uma saída para a gestão municipal cuidar melhor do meio ambiente, principalmente nas áreas que são mais afetadas? É uma questão, né? Dá boa noite aqui para Mili Ribeiro, não sei se é de sua família também, Joaquim, está nos saudando. Minha filha. Sua filha, né? Depois Jamilton colocou, de alguma forma vocês responderam, mas está dentro ainda disso aqui. Boa noite. Como vocês veem o discurso da gestão de seus apoiadores de que os que estavam contra a doação do terreno é contra o desenvolvimento? Vocês já tinham colocado um pouco isso antes dele colocar essa questão, né? Mas quando a gente vai falar aqui de economia criativa, de turismo ecológico, a gente vai ver que não é contra desenvolvimento. Na verdade, é sob uma outra perspectiva de desenvolvimento, que seja integrada, sustentável, equilibrada ecologicamente, né? Deixa eu pegar mais a questão. O Arnaldo disse aqui, está dentro disso também. Estou trazendo só para ventilar a mente de vocês, eu sei que vocês já tinham se preparado para falar sobre isso aí. Arnaldo diz, a reciclagem através do reuso não é considerada na atual gestão. Faço o reuso de pneus para produzir produtos lúdicos e utilitários, brinquedos, caqueiros, poltronas, mas a prefeitura jogou tudo no lixão, né? Então, isso que ele está trazendo da arte dele está dentro do que a gente falou de economia criativa, que gira em torno de expressões artísticas sustentáveis, né? Então, passo a palavra para Joaquim agora, né? A dama já fez uma segunda abertura de questão. Vamos passar novamente para o nosso irmão Joaquim. Pois é, rapaz. Especialmente para o nosso município, né? Porque é muito delicado, né? Essa área de proteção ambiental, eu acho que Kelly há de concordar comigo, né? Nós temos uma costa, né? Um dos maiores centros de desova, né, Kelly? Daqui da Bahia de Todos os Santos, né? E aí a gente tem que ter bastante cuidado ao trazer essas indústrias predatórias aqui para a nossa comunidade, entendeu? Que nós sabemos o que vai ocorrer, né? E aí tem essas alternativas, né? No próprio projeto de implantação do Secult em Santo Amaro, né? Esse centro da UFRB, ele enfoca também essa questão da economia criativa. O Secult vem também com esse propósito de fomentar essa economia criativa, né? Ou seja, eles estão apostando nesse potencial santamarense. Estão apostando nisso aí, né? E é um centro muito importante, né? Tem vários cursos que estão vindo aqui para a região e está voltado a essa área aí, Adriano, né? Da formação, né, de artistas aqui na região. Na área de gestão, né? Tem licenciatura e tem também a formação técnica. Com relação ao turismo, que para mim, tem sido, eu acho, na minha opinião, o município tem uma forte vocação para essa área, pena que não está sabendo aproveitar. Não estão sabendo aproveitar. Eu vejo isso de uma forma lamentável. Nós podemos fomentar aqui um turismo rural, né? Logo no início, a gente estava até comentando sobre a Cachoeira do Urubu, né? A Cachoeira do Urubu. E ali você tem a linha ferroviária que pode dar acesso, né? E é uma logística muito interessante, né? Que muitas das vezes quem é da capital, de Salvador, quer vir procurar, né? Um lazer como esse. E Santo Amaro está tão próximo a Salvador e a gente não percebe isso. Às vezes que eu vou ali naquela região, eu fico assim observando, como ali próximo a Bacraft, né? Tinha um patrimônio ali que era dos Ferreira Bandeira, né? Aqueles Visconde Ferreira Bandeira. Essa imagem você pode observar lá no arquivo público. Você vê que era um castelo assim lindo, e hoje está lá em plena ruína, né? Esse livro aqui, Joaquim, trata sobre esse monumento,
entre outras coisas. Quando eu queria resgatar aquele, meu sonho é resgatar aquele monumento ali, e a partir dali, Kelly, poderia fazer, não é? Poderia ser o início, entendeu? Uma estação, né? Para poder levar o turista até a Cachoeira do Urubu. Porque ali você tem diversos cânions, o cânion da Peraúna, né? O cânion do Sergi e toda aquela área rural de Santo Amaro. Se fosse explorar, vírgula. Se não quer, ele pode puxar minha orelha aí. Aproveitar, né? Sustentável, viu, Kelly? Exatamente. A exploração turística sustentável. Temos que ter o máximo de cuidado em relação a isso, é evidente, né? Mas eu acho que é uma área a ser explorada e está dentro dessa temática, Adriano, né? Está dentro dessa temática, né? Eu acho que a gente pode explorar o turismo rural, né? O turismo urbano. Nós temos, infelizmente, agora, aquela fachada da Casa do Samba caiu. Nossa, aquilo ali eu fiquei num sentimento tremendo, porque aquela arquitetura, né, é uma arquitetura rara que você encontra aqui, com aquela arcada e tal, e quando aquele patrimônio caiu agora recentemente, poxa, deixou a gente assim numa situação complicada, né? Eu acho que esses patrimônios históricos, não é, que está tendo aqui na região, se a gente podendo recuperar ele, né, para voltar, para dar um ar daquela Santo Amaro, claro, pode conviver com o novo, não há nenhum problema. Você está ali na Casa do Samba e tem o Teatro Dona Canoa com toda aquela vidraça, a arquitetura moderna. Uhum. Então, isso é a prova clara de que conviver. Me permita uma palavra, rapidinho. Já isso que você traz da convivência do moderno com o antigo, o mundo lá fora já faz isso, né? Quando eu fiz o intercâmbio em Israel é uma sociedade muito mais antiga do que a nossa, né? Do ponto de vista de registro e tudo mais. Então, eu fui como estudante, tinha carteirinha para poder entrar nas escavações arqueológicas e tudo mais. Você descia nas escavações e lá você encontrava toda a preservação dos sítios arqueológicos, ao mesmo tempo, numa comunhão, estruturas moderníssimas, né? Em toda Israel, a gente vê isso, né? Então, há esse meio, sim, que você fala. Eu queria falar sobre esse turismo de base comunitária, o turismo rural. A segunda live que eu fiz, na primeira série na primeira série dessa live Adriano Convida, foi com o André Reis, que é da área de turismo e cultura. E aí eu pedi para participar, para interagir, né, no chat e tudo, a Julia McNoll, que é uma anglicana, né, da igreja que eu faço parte, é uma inglesa e que trabalha na Bahia, tem uma agência relacionada a turismo comunitário, turismo rural, e ela tem um contato já em Santo Amaro, que ela traz os estrangeiros, traz a galera para ir para um desses loteamentos dos sem terras, né? Já tem toda né, todo um roteiro, né? Ela se queixava da questão da cidade em si, que as coisas todas estavam fechadas quando chegavam e tal. Então já temos um caminho, né? Você deu uma ideia aí que é fora de série, né? Quando eu lembro o relato que o Nasser, né, faz na ida a esse casarão dos Ferreiras, ele descreve a paisagem rural, né? O encantamento, ele pintou algumas coisas e tal. Então tem toda uma possibilidade, sem sombra de dúvidas, para a gente poder aproveitar, desfrutar, né? Se você pensar que, por exemplo, dali, de fazer propaganda do empreendimento de algumas pessoas, né? Dali, para o outro lado, a gente tem o Solar da Pedra, né? Que já tem uma proposta, né? de aproveitar esse ar. Né? Então, você já tem conexões próximas, né? Que pode potencializar e tudo. Enfim, é isso. Não sei se você ainda mantém a palavra ou se passa para Kelly. Obrigado por ceder a palavra. Rapidinho, eu vi esse roteiro desse. É o inglês, né? Aqui Júlio Nasser. Eu vi no arquivo público, mas me encantei. É muito lindo aquilo ali. Sim, aí, Adriano, nós temos também, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, né?
eu fiz a minha monografia sobre a Santa Casa de Misericórdia e acabei descobrindo que a segunda ata, né, o segundo estatuto, está arquivado no Rio de Janeiro, né, que era no período do Império, então está arquivado no Arquivo Público Nacional do Rio de Janeiro. Né? E a gente poderia resgatar essa documentação para cá. Na Santa Casa também eu acabei descobrindo, tem documentos com assinatura de Dom Pedro, quando ele esteve aqui em 1859. Tá? O Conde de Deu tinha oferecido uma ajuda à instituição em 1889 também. Ele tinha oferecido, antes da proclamação da República, ele tinha oferecido aqui no município, estava aqui em Santo Amaro. Então, esses documentos estão com assinatura, não é, desses imperialistas, lá do século XIX. Só que nós não temos um memorial na Santa Casa. Muitos falam sobre museu. Eu disse, não vamos sonhar tão alto assim, não. Um memorial, dá para fazer um projeto memorial, que é um projeto menor, e depois a gente vai pensar no museu lá na frente. Mas poderia fazer um memorial ali na Santa Casa para poder preservar essa documentação. Eu fiz a pesquisa, Kelly, no Estatuto de 1830, que foi o terceiro Estatuto, ele já estava um pouco, entendeu, danificado com traças. Nós temos que, entendeu, proteger todo esse patrimônio, né? Todo esse acervo. Agora, precisa, não é, projetar direitinho, fazer um trabalho, e, com certeza, o turista vem aqui para o município e vão fazer visita, né, a essas localidades, como faz lá no Museu dos Humildes, né, que tem obras de arte sacra, entendeu? Muito, muito valiosa. Desculpe se eu fui muito extenso aí, né? Estender aqui um abraço para André, você citou aí André Reis, né? Uma figura assim, muito importante aqui para Santo Amaro. Ele pode muito bem elaborar esses projetos. Uma pena que foi trabalhar fora, né, porque também tinha exonerado aqui dentro, infelizmente, essas coisas em Santo Amaro, né? Uma pessoa competentíssima, entendeu? Mas, infelizmente, tinha um exonerado, ele foi trabalhar fora. Quem ganhou com isso foi Maragogipe, né? Que com o trabalho que ele fez lá, Maragogipe até agora não tem se prosperado, né? Mas ele não deixa de colocar o olho aqui não e ajudar não. Ele está acompanhando e eu acho que aquilo que for possível ele ajuda. Eu quero saudar Marli Lima, que está aqui, comentou. Quero saudar Hélio, meu amigo, irmão, que está por aqui. É sua amiga, Marli? Minha mãe. Ah, é sua mãe, tá. Puxar aqui a colocação de Wellington. Viva a UFRB, ao Secult, nossa cidade. Sem educação não tem desenvolvimento social e econômico. A UFRB é um projeto de equidade social e racial. Belas palavras, Joaquim. O Arnaldo tinha dito que, quando foi retirada a arte dele da comunidade, alegaram a questão da Zika vírus, né, que era foco, mas a gente, quem conhece Arnaldo e a arte de Arnaldo, sabe que tem dreno, né, tem os furos para não acumular água e tudo mais, então a gente sabe, conhece essa arte, né, não precisa nem dizer. Passo a palavra então para a Kelly. Pessoal que está por aí, peço só mais um pouquinho de paciência. A gente tinha se programado para 1h30, já acabamos as questões, né? Aí Kelly vai fazer aqui essa fala, depois eu pego aqui o que vocês comentarem e encerramos, tá bom? Okay. Então só mais um pouquinho de paciência. Por favor, Kelly. Como o colega Joaquim já falou sobre o lado da história, eu vou falar um pouco sobre turismo ecológico, né? Santo Amaro, eu vou falar agora das cachoeiras que Santo Amaro tem. Né? Temos um berçário que fascina, né? Então, assim, tem cachoeiras que a gente nem conhece no nosso município. Eu mesmo não conhecia uma cachoeira de lá da Pedra. Na Pedra tem uma cachoeira linda, né, que dá ao fundo da escola do Nestor, que ela fica com espelho, que o sol bate, ela fica com espelho. É a coisa mais linda, né? Então, assim, Santo Amaro, ela tem esse berçário de cachoeira que a gente poderia explorar de forma sustentável, como nosso colega falou, né? Com esse turismo ecológico, né? Infelizmente,
ainda não se tem nenhum projeto ou coisa parecida para que se possa explorar essas cachoeiras, né? E as que estão sendo exploradas, elas estão sendo exploradas de forma desordenada. E aí eu falo da Cachoeira da Vitória, né? Não sei se vocês conhecem, se já chegaram aí, mas assim, a Cachoeira da Vitória, ela está pedindo socorro, né? A água, né? Está sumindo. Foi feito diversas obras lá dentro da cachoeira para desviar o curso e criar vários lagos que são feitos de piscinas naturais. Vixe. O INEMA chegou a vir aqui em Santo Amaro várias vezes para tentar acabar com esse crime, que é um crime, né? Não conseguiu. Na época eu estava ainda na secretaria e a gente estava já com um projeto avançado para poder revitalizar essa cachoeira, trazer o fluxo dela novamente. Mas, infelizmente, mudou a gestão e não não continuou com o projeto. Então, assim, é uma cachoeira linda e que está pedindo socorro, porque se ela continuar do jeito que está, ela vai secar. E aí eu chego a Arnaldo, conheço o Arnaldo. Arnaldo, um beijão. Parabéns pelo seu trabalho. Me lembro que fiz uma semana do meio ambiente. Convidei Arnaldo, ele prontamente aceitou, com aquelas obras dele maravilhosas, né? Lindas, a gente expôs na Praça da Purificação, muita gente, estudantes, as pessoas vieram para poder ver aquelas obras, pessoas até de fora, né, de Salbara e de Salvador, de Cachoeira, porque a gente estendeu esse convite aí, muita gente parabenizou muito o trabalho de Arnaldo. E como é que Arnaldo tem o seu trabalho desvalorizado dentro do nosso município dessa forma, né, criminosa, né? Um absurdo, Arnaldo, muito sentida com essa questão aí, viu, com suas obras de arte, que deixava a CUP linda. Era um exemplo muito exemplo, muito positivo, né? E com essa desculpa de que trazia um mosquito, e a gente sabe que você é todo cuidadoso, porque eu tive acesso às suas peças, você tem todo o zelo, todo o amor pelas suas peças, e trabalha de forma correta. Então, assim, muito sentida mesmo, Arnaldo, por ter acontecido isso com você. Espero que você não desanime, que você continue fazendo suas peças, viu? Porque um guerreiro, ele não pode desistir. E saiba que você plantou isso aí no coração de diversos estudantes naquela semana no meio ambiente, que vieram conversar comigo, falaram das suas artes, né? Então, assim, não desista. E a gente vê aí tantos artistas, né, Adriano, se consagrando com a reciclagem, usando materiais reciclados, usando garrafa PET, usando jornais, né? Criando arte. Então, assim, gente, é um pecado que fizeram com as obras de Arnaldo. Eu fico muito sentida com o que aconteceu mesmo. Fiquei sabendo por você, não há poucos dias, não tinha ciência de acontecido isso com ele. E eu acho, assim, um absurdo mesmo. Mas dizer a você que continue, porque a gente está aqui para poder ajudar no que precisar, né? Obrigado, Kelly. Como Kelly disse, né, assim como Arnaldo, outras pessoas fazem sua arte artesanal, né, sustentável. Eu lembro quando eu era, não sei se vocês lembram, né, mas quando eu era garoto ainda em Santo Amaro, meus 12 anos, 14, tinha aquela febre de fazer aquelas garrafinhas com diversos tipos de solo, né? A gente fazia os desenhos, eu fiz muito daquilo, né? Então, a gente, com certeza, tem outras pessoas na cidade que produzem coisas desse tipo, e isso não é um problema, isso é solução, né? Isso não é um problema ambiental, pelo contrário, isso dá destinação àquilo que é problema ambiental, né? Então, obrigado, né? Vou saudar aqui, ver os últimos comentários que nós temos. Diana diz, boa noite, são pessoas assim cheias de atitudes boas que o nosso Brasil precisa, bela iniciativa, primo querido Joaquim, parabéns, estamos juntos. Marli, mãe de Kelly, disse, as pessoas não sabem que existem esses lugares tão bonitos na zona rural de Santo Amaro, com certeza não.
Cieni Araújo, boa noite, um abraço, primo Joaquim. Demerval, boa noite a todos, todas. Grande Joaquim. Puxa mais aqui. Elmo tinha dito que ia precisar sair, porque ele estava com outro compromisso, mas deixou uma saudação para a gente. Enfim, teve uma questão do Wellington, foi a primeira de todas que eu não puxei, não consigo contar mais aqui. Thalisson Almeida, boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Você falou lá atrás, eu não tinha visto. Um abração grande, viu? Deixa eu ver mais se eu consigo achar. Wellington, não achei não, então você vai desculpando. Agradecer esses amigos queridos, né, que dispuseram desse tempo precioso, com esse conhecimento acumulado, técnico. Dizer que isso aqui que nós fizemos foi, sobretudo, com interesse técnico, não é? Com pessoas que estudaram para isso. É preciso valorizar o estudo. Nós estamos num país em que não valoriza quem estuda. As pessoas estudam e depois a gente vê comentários no Facebook de gente se achando especialistas em áreas que nunca puseram olhos em letras alguma, né? E é preciso valorizar o estudo. Santo Amaro precisa entender que deve valorizar seus filhos, né? A gente vê essa comoção desses últimos dias pela morte de Jorge Portugal. Mais uma centena de pessoas saem de Santo Amaro, estudam, outras permanecem e desenvolvem, retornam para a comunidade o estudo que tiveram. Uma aprovação é vocês dois, né? Kelly, Joaquim, e isso precisa ser valorizado, né? Valorizado. Então, conversas outras que tem interesses outros, não importa. Eu sou alguém que passei pela academia, permaneço na academia, me importa o técnico. O que passa disso, para mim, não tem sentido, né? Então, agradecer a vocês. Eu trouxe vocês porque vocês são técnicos e têm experiência prática, né? Prática. E Joaquim é uma militância de muitos anos, essa paixão, né? A gente tem que viabilizar esse título de santomarense para esse amigo. Né? Faz lutas pela terra que outros de nós não fazemos, né? Embora sejamos filhos, nascidos na cidade. Enfim, muito obrigado. Esse tema é importante passar pelo nosso coração, pelos nossos olhos, não só por acontecimentos recentes, mas porque isso está na ordem do dia mundial, né? Mundial. E isso é a justificativa primeira dessa live. A gente já tinha pensado essa live, só que para o final do mês, né, nessa segunda série de lives que a gente está fazendo, e resolvemos trazer para a primeira semana do mês, porque achamos importante tocar ainda nesse assunto já agora, né? Gente, dizer que a gente vai ter o tema da gordofobia nesse mês de agosto, vamos ter o tema de literatura, feira literária. Semana que vem vai estar aqui, nesse mesmo dia, a secretária de Educação de Terra Nova, Gilmara Belmont, que é idealizadora da FLITEM, Feira Literária de Terra Nova. Vai estar conosco o André Reis, que foi citado, nosso amigo, aí, querido, vai estar conosco. E Júlia Lula, filha do nosso amigo do Baratão, eu esqueci o nome dele agora. Júlia é mestre em literatura, mora em Feira de Santana, nós temos uma amizade aqui em Feira, e a gente vai discutir essas questões literárias na cidade. Por que Santo Amaro não ter uma feira literária? Nós temos filhos e mais filhos e filhas que escrevem, não é? E outros tipos de feira, né? Enfim, vamos pensar essas questões. Obrigado mais uma vez, todo mundo que está aqui. Passo a palavra para vocês agradecerem e a gente encerrar. Vai, Kelly. Primeiras damas, né? Antes de encerrar, eu queria fazer uma ressalva aí, pedir orações para as pessoas lá em Beirute, né? Que aconteceu esse acidente aí, muito sério, né? Aí a gente volta de novo para as questões ambientais, aí, né? Teve
essa explosão, muitas pessoas morreram, muitas pessoas estão feridas, né? Que a gente ore em prol dessas pessoas. Estamos com essa pandemia e aí vivendo mais essa tragédia no mundo. Pedir aí a vocês essa colaboração. E agradecer a Adriano, agradecer a Joaquim, a Adriano essa oportunidade de estar falando um pouquinho, né? Sobre essas questões ambientais, que é de suma importância esse debate. E agradecer a Joaquim por dividir esse espaço aí também, por conhecer, a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas teremos essa oportunidade, né? A Adriana é meu amigão, e agradecer a todo mundo que acompanhou, que possa disseminar esse conhecimento, né? Que a gente precisa multiplicar isso, e todo mundo fazer a sua parte, né? Porque se a gente não fizer a nossa parte, a coisa vai ficar feia para as futuras gerações, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos. Então, a gente precisa mesmo fazer a nossa parte aí. Muito obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Joaquim, meu nobre. Oi, gente. Eu que agradeço por estar dividindo esse espaço aqui, né? Especialmente com uma técnica ambientalista como Kelly, professor Adriano Portela. Me sinto honrado por esse convite e agradeço por essa oportunidade. Eu acho que hoje a noite foi mais feliz, viu? Muito importante interagir com vocês, interagir com o público. Um abraço, Arnaldo, e faço das palavras de Kelly e Adriano as minhas também. Você foi meu colega de universidade, tá? E sei também do teu trabalho e do teu esforço, entendeu? Para poder vencer, né? Todos esses obstáculos. E continue com esse trabalho, poxa, que a gente tanto adora. Jamilton, não esqueci de você não, companheiro. Eu sei que você também esteve com a gente lá na Câmara. E gostaria também que você continuasse participando da mesma forma, né, com essa performance muito importante. E dizer a vocês, né, se a gente não atingir o objetivo, acho que a gente abriu as portas para um ciclo de debate, né? E que todos que estão nos assistindo, né, continue nas próximas lives que vai ser promovida por Adriano. Nós temos que continuar esse debate. Essa parte da literatura mesmo, Adriano, é muito importante, né? Nós tínhamos aqui em Santo Amaro a Celibaza, lembram? Semana do Livro Baiano em Santo Amaro. Nós perdemos isso, poxa. E aí hoje você vê a Flica em Cachoeira e nós não temos nada, né? Nós não temos ainda uma feira literária. Eu acho que isso é importante, tá? Principalmente até para honrar o trabalho do nosso saudoso Jorge Portugal. Mais que nunca agora, né? Mais que nunca agora, né? Eu acho que a gente tem que, sei lá, desenvolver aqui uma honraria, entendeu? Em nome dele, né? Em nome dessa memória aqui em Santo Amaro. Eu acho que foi muito importante. Esquecer das letras desse... Eu acho que não morreu, não. Eu acho que as letras de Jorge, a arte dele está viva aí entre nós. É uma das pessoas que eu tenho a maior admiração, né? E também agradecer a todos os meus conterrâneos lá, né, que aproveitaram esse momento também, né, para poder interagir com a gente. E um abraço lá a meu primo Mauro, que agora foi contaminado aí por essa Covid. Mais força, meu querido, lá em Brasília. Força, eu sei que você vai vencer dessa batalha, com certeza. Você vai vencer dessa doença, que você é uma das pessoas que a gente sempre admira, tem muita energia, e eu tenho certeza que as orações que nós estamos fazendo, a corrente de orações que a gente está fazendo por você vai se livrar dessa. Diana, minha querida prima lá em São Paulo,
Muito obrigado, gente. Neném, meu sobrinho, que interagiu nesse momento muito importante, e todos os meus colegas aqui de Santo Amaro. Tchutchu, não pode esquecer, né, Adriano? É, Nosso verdade. amigo Tchutchu, que militância maravilhosa, né? E tantos outros aqui no município que acompanhou, né, e acompanha esse nosso trabalho, e estamos esperando aí, né, a próxima live. Estamos na expectativa, hein, querido? Nós vamos ficar ativamente, entendeu? Participando desses momentos que Adriano está proporcionando para a gente, né? Isso é muito importante. Temos muito que te agradecer, viu, Adriano? Parabéns. Está de parabéns Joia, com essa iniciativa. obrigado. Adriano, saudades dos amigos culturais do Teodoro Sampaio. Você lembra? Sim, sim, com certeza eu lembro. É isso mesmo. Foram momentos muito bonitos e legais. Muito, muito, muito. Diana disse, estou adorando essa live e tanta aprendizagem. Arnaldo, felicidades socioambientais. Gente, enfim, muito obrigado. Então, toda quinta-feira, às 8 horas, estaremos aqui com um tema. Quem não pegou essa live do início, ela vai estar disponível amanhã, provavelmente, no meu canal do YouTube, Adriano Portelas, né? Portelas, no plural. E vou colocar o link no Facebook também, para quem quiser seguir lá. Então, e tem a primeira série que foram 10 lives. Combate à violência contra a mulher, LGBTfobia, combate à intolerância religiosa, sobre a Casa do Samba, sobre o turismo e cultura, sobre saúde integral, ações afirmativas em educação, música e Santo Amaro com Carol Soares, enfim, temas super pertinentes que a gente tem refletido, que isso depois serve de base para pensar a cidade, né? Então, um abraço, Deus abençoe e muito obrigado. Vamos continuar aí. Parabéns. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, querida.